compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus a todos e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nós aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. E aqui eu estou no meio das plantas, das bananeiras, das goiabeiras, né? Muito bem. Aqui nas nossas plantas, nosso sítio rico, onde nós verdadeiramente sentimos a presença do Altíssimo, a presença do Todo-Poderoso, na sua bela natureza, né, que Ele fez. Né? É um canto também onde nós nos encontramos com o Senhor. Estou completamente aqui debaixo das árvores frutíferas, né? Muito bem. Meu queridíssimo, eu já trouxe nesse canal um vídeo mostrando que o Espírito Santo está presente em todos os sacramentos, nos 7, por sinal. Muito bem. E eu já trouxe nesse canal há um ano atrás, não é? Eu quero reforçar mais uma vez. Eu quero mostrar aqui nas Sagradas Escrituras, e você vai ver comigo. Não perca esse vídeo, desde já compartilhe, se inscreva nesse canal, nosso segundo canal, primeiro link fixado aqui nos comentários, não é? Se inscreva também nele. Mostrar para você na Sagrada Escritura que o Padre, ele está na pessoa de Cristo. Não é? Quando a igreja diz o Padre está na pessoa de Cristo exercendo os sacramentos, é porque verdadeiramente ele está. Não é? Tanto biblicamente falando, como historicamente falando, contexto, né, tradicionalista, como também teologicamente. Então, eu vou mostrar, para o vídeo não ficar longo, vou mostrar 3 sacramentos. Vou mostrar em 3 sacramentos da qual o Senhor se faz presente. Muito bem, não se preocupe que o texto vai aparecer na tela. Quando nós pegamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, texto na tela, produtor, diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Volta para mim aqui, diretor. Muito bem. Nós vemos, meu querido irmão, nessa passagem bíblica, uma prova verídica que na celebração eucarística não é simplesmente o Padre, mas ele está na pessoa de Cristo. É o próprio Cristo celebrando o Santo Sacrifício, celebrando a Santa Eucaristia. Mas por que, irmão Fábio? O que prova aqui? O que prova aqui, meu querido irmão, que Paulo nunca conheceu Jesus. Paulo é de cerca de 30, 40 anos depois de Cristo. Nunca conheceu Jesus. Por que São Paulo está dizendo aqui? Outra vez na tela. Eu recebi do Senhor. Volta para mim. Eu recebi do Senhor. Como recebi do Senhor se Paulo nunca conheceu Jesus pessoalmente? Meu querido irmão, Paulo foi doutrinado por Barnabé e por Ananias, pelos discípulos, quando ele teve um encontro pessoal com Cristo do caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. Muito bem. Então aqui logo nós conhecemos que ele está se referindo à celebração eucarística. Então, o que eu recebi do Senhor, ele foi ministrado por quem? Um padre hoje pode dizer: eu estou transmitindo, eu estou celebrando o que eu recebi do Senhor, sem ele nunca ter conhecido Jesus pessoalmente. Muito bem, ele não mente se ele disser: eu estou transmitindo o que eu recebi do Senhor. Por quê? Porque quando a igreja ensina, quando a igreja celebra, é o próprio Jesus celebrando. Então nós estamos mostrando aqui, eu poderia mostrar mais outros versículos, não é? Quando Jesus autoriza a sua igreja dizendo: fazer isto em minha memória, que será entregue por vós. Então, quando Jesus diz em Lucas, capítulo 22, versículo 19, este é o meu corpo que será entregue por vós, não é? Que será entregue por vós. Presta atenção. Que será entregue por vós. Quando a igreja entrega o corpo de Cristo para nós,
na Santa Missa, na celebração eucarística, né? Sua presença viva na Eucaristia. Muito bem. E logo quando nós vemos no capítulo 6 de João, versículo 51, parte B, ele vai dizer: e o pão que eu vou dar é a minha carne que eu ofereço pela salvação do mundo. Muito bem, o pão que eu vou dar. Mas Jesus está dizendo que agora é a igreja que vai dar. Em Lucas 22, 19. É a igreja que vai entregar esta carne. E em João 6, 51, parte B, ele está dizendo que é ele que entrega. Ele diz em Lucas que é a igreja que entrega. Em João ele diz que é ele que entrega. Então nós vamos ver perfeitamente aquilo que a igreja nos ensina, que o Padre está em persona Christi, na própria pessoa de Jesus, celebrando o santo sacrifício, celebrando a Santa Eucaristia. Perfeitamente nós vemos que a Bíblia está concordando, meu querido irmão, e nós estamos vendo aqui que na celebração eucarística é o próprio Jesus celebrando. Muito bem. Nós vemos aqui, sem dúvida alguma, nas Sagradas Escrituras, nestas três passagens. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, Lucas 22, versículo 19 e João, capítulo 6, versículo 51, parte B. Muito bem. Logo nós vamos ver o segundo sacramento, em que o Padre é o próprio Cristo. Ele está na pessoa do Cristo, presidindo, celebrando esse sacramento. Nós vamos para João, capítulo 4. Presta atenção. João, capítulo 4. Presta atenção. Texto na tela, diretor. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Volta para mim. Veja, Jesus ficou sabendo que os fariseus estavam comentando entre o povo, entre a população, que Jesus batizava mais do que João Batista. Olha só, que Jesus batizava mais do que João Batista. E esse batismo aqui é o batismo cristão. O batismo de João Batista era o batismo de penitência. Então, dentro da Sagrada Escritura há um discernimento, tanto em Atos dos Apóstolos como nos Evangelhos. Batismo de João e batismo em nome de Jesus. O batismo em nome de Jesus, claro, na fórmula trinitária. Era para designar os dois batismos, diferenciar um do outro. Muito bem. Então aqui nós vemos que a Sagrada Escritura diz no versículo 1 que era Jesus que batizava. Mas no versículo 2 vai dizer completamente diferente. Presta atenção, quem era verdadeiramente que batizava. Versículo 2. Está até aqui na minha Bíblia entre parênteses. Se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Volta para mim. Pacata. Aqui está. Aqui está, meu querido irmão, a prova. Jesus não batizava ninguém. Mas os fariseus, não é, como diz aqui, dizia que era Jesus que batizava. Ora, diz aqui o relato bíblico que era a sua igreja que batizava, que eram seus apóstolos que batizavam. Meu querido irmão, Jesus só realizou um batismo neste mundo. Foi o batismo do líder, do Papa, Pedro. E Pedro batizou os outros apóstolos. Os outros apóstolos iam batizando os outros que iam se tornando membros da igreja por este sacramento. Muito bem. Então a Bíblia está dizendo que era Jesus no verso 1 que batizava, mais do que João. No verso 2 diz, se bem que não era Jesus que batizava, era os seus discípulos. Muito bem. Quando um padre está batizando, ele é discípulo de Jesus, ele é a igreja de Jesus, tem sucessão apostólica, né? Então, logo, meu querido irmão, minha querida irmã, é o próprio Jesus batizando, ele está em persona Christi, ou seja, na pessoa do próprio Cristo. Vejam só que eu mostrei na Eucaristia celebrando o Cristo, no sacramento da Eucaristia, agora no sacramento do batismo também é o próprio Cristo. Veja que eu estou mostrando com relatos bíblicos. O texto está aparecendo na tela, você está acompanhando comigo, não é? Sem deixar dúvida, cortando a erva daninha pela raiz das heresias que não reconhecem na Bíblia Sagrada os sacramentos. Não é? Aliás, quando reconhece, deturpa, como fazem com o batismo, aplicando o segundo batismo, descumprindo aquilo que diz as Escrituras no capítulo 4 de Efésios, versículo 3 em diante, que só há um só batismo. E eles aplicam o segundo batismo. Ora, logo vamos perceber que é diabólico, porque a Sagrada Escritura diz que só há um. O contexto histórico também diz que é em forma trinitária e é em água corrente sobre a cabeça do que está recebendo o sacramento. A água que tem que estar em movimento, por isso que é derramada 3 vezes na cabeça daquele que está recebendo este sacramento.
Muito bem. Então, logo nós vimos que é por aspersão. Já trouxe desse canal várias vezes falando sobre a aspersão, o batismo cristão, no contexto histórico relatado pelos Santos Padres. Muito bem. Então, logo nós vimos aqui, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, que quando o padre está batizando, é o próprio Jesus. Os sacramentos, os 7 sacramentos, é o próprio Jesus. Não é? Eu mostrei para você na celebração eucarística, nesse sacramento é o maior sacramento, sacramento de vida eterna, que é o próprio Jesus presidindo. Muito bem. E também aqui no sacramento do batismo, quando os seus discípulos estão batizando, é o próprio Jesus. Veja o que a Sagrada Escritura está dizendo. Não é? É a Bíblia Sagrada que está falando isso, é a tradição escrita que está confirmando isso para nós outros. Não é? Então, muito bem, nós estamos vendo que é perfeito o ensinamento da igreja quando diz que o padre está em persona Cristo. Nós temos dentro das Sagradas Escrituras vários relatos de que o padre está na pessoa de Cristo, em persona Cristo. Pedro vai dizer: chegai-vos a eles pedra viva, da qual vocês vos tornastes outras pedras vivas. São Paulo diz: chegai-vos a ele, que é o asmo, o pão asmo, da qual vocês também são outros pães asmos. Muito bem, isso é uma forma de falar de in persona Christi, de sermos outros Cristos. Então, é como que eles fossem outros Cristos. Né? Aliás, cristão não designa seguidor de Jesus Cristo. Cristão significa ser outros Cristos. Quando você busca no contexto histórico, você vai ver, cristão não é ter esse título de cristão por seguir Jesus. Não. Cristão é por ser outros Cristos neste mundo. Quando ele disse à sua igreja: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita, em Lucas 10,16. Logo ele está dizendo que aqueles que anunciam no seu corpo, na sua igreja, membros de sua igreja, não é, consagrados, eles é a voz, ou seja, é o próprio Cristo, como se fossem outros Cristos. Muito bem. Logo, meu querido irmão, nós vamos ver outro sacramento que foi instituído por Cristo depois que ele ressuscitou. Me refiro aqui ao sacramento da confissão, que está em João capítulo 20, versículo 21 a versículo 23. Assim como o Pai me enviou, eis que vos envio. Usa o Pai. Recebam o Espírito Santo. Usa também a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, da qual Jesus é a segunda. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Filho está dizendo, como o Pai, usa o Pai me enviou, eu vos envio. Eu, segunda pessoa. E aí, terceira pessoa, recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoar, serão perdoados. Vejam que logo, meu querido irmão, na confissão, o padre está na pessoa de Cristo. Vendo esses dias um debate bíblico entre o padre Leustor e um herege protestante, o herege dizia: ele agora é um novo sacerdote. Olha só, substituindo o sacerdote de Cristo. Não entende que o padre é em persona Cristo, está na própria pessoa de Jesus. Isso é escândalo para os hereges, isso é muito, está além da imaginação deles. Eles estão cegos a tal ponto que não percebem que no Evangelho resplandece a glória de Cristo, segundo a Coríntios 11, 2 Coríntios 4:4. Eles são incrédulos ao Evangelho verdadeiro, não é? Por isso que eles seguem apenas uma letra que mata. Muito bem. Então logo nós vemos que ali está o padre atendendo na confissão, o bispo, na pessoa de Jesus, para absorver os nossos pecados. E vou mostrar para você, né? Não se preocupe que o texto vai aparecer na tela da Bíblia, na tradução, sempre na tradução da Bíblia da Ave Maria. Presta atenção. Estou me referindo ao Salmo 31. O Salmo 31 fala de Davi, que tinha cometido 2 pecados mortais, o adultério e o homicídio. E aqui no versículo 5, Davi vai dizer o seguinte. Ele diz, Salmo 31, versículo 5. Põe na tela, diretor. Então eu vos confessei o meu pecado, e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Muito bem, na parte A do versículo 5, fala, então eu vos confessei o meu pecado. Né? Eu vos confessei o meu pecado, não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Corta para mim, diretor. Logo, meus irmãos, vejam que Davi está dizendo, eu vou confessar os meus pecados.
Vou confessar com o Senhor. Muito bem, ele está dizendo que vai confessar com o Senhor o seu pecado. Não é? E logo nós vamos ver no versículo 1. Presta atenção, põe na tela. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Volta para mim. Muito bem. Logo você vai ver que aqui nós vemos, quando confessamos os nossos pecados, o Padre dizia: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja. Logo no versículo 1, parte B, diz: cujo pecado foi absolvido. Muito bem. Davi está dizendo: vou confessar meu pecado e vou confessar com o Senhor. De que maneira foi? Veja que Davi está dizendo com a sua própria boca que vai confessar ao Senhor. Se nós pegarmos só isso aqui, sem fazermos uma apologética, uma teologia, se nós não prescrutarmos as Escrituras, ficarmos só nisso aqui, vai dar a impressão que ele chegou no baixo de uma árvore dessa, como uma bananeira dessa, e confessou seus pecados ao Senhor. Não, não é assim. Essa confissão de Davi aqui, que ele está relatando, testemunhando no Salmo 31, em outras Bíblias 32, meu querido irmão, presta atenção, vou te mostrar de que maneira Davi confessou os seus pecados ao Senhor. Vamos para Samuel mostrar lá, né, os seus pecados. Vamos lá, 2 Samuel, vamos pegar aqui. 2 Samuel, né? Vamos lá, que é matando a cobra e mostrando o pau, verdadeiramente aonde o Senhor está presente nos sacramentos. Presta atenção, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Veja de que maneira Davi confessou seus pecados ao Senhor. Aqui, meus irmãos, o profeta Natan vai enviado por Deus. Deus revela ao profeta Natan, através de palavras de ciência, que Davi tinha cometido 2 terríveis pecados mortais: o adultério e o homicídio. Então, logo o profeta Natan vai até o rei Davi. Chegando lá, vai dizer, né, vai dizendo por parábolas o que realmente aconteceu. E Davi vai dizer: ora, que homem mau fez isso? E ele vai apontar para Davi e dizer: fostes tu que fizestes isso. E assim, Davi aqui não fala para o profeta Natan os seus 2 pecados, porque o profeta Natan já sabia, como São Padre Pio, que as pessoas iam confessar, e ele já sabia os pecados das pessoas, e apenas absolvia as pessoas. Dizia até a hora, o ano, a data, não é, que aquela pessoa cometeu aquele pecado. Do mesmo jeito fez aqui o profeta Natan. Então veja, ele disse lá no Salmo 31, verso 5, vou confessar ao Senhor o meu pecado. Veja de que maneira confessou. Versículo 13, põe na tela, diretor, do capítulo 12 de 2 Samuel. Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. Natan respondeu-lhe, em modo de absolvição, olha só: o Senhor perdoa o teu pecado, não morrerás. Volta para mim. Aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã. Davi disse: eu confessei ao Senhor. Ele confessou ao profeta Natan. Ele confessou ao profeta Natan aqui, dizendo: pequei contra o Senhor. O profeta Natan, estando aqui na pessoa do próprio Deus, disse: o Senhor perdoa o teu pecado em modo de absolvição. Como você escuta, repito o que disse no Salmo 31, verso 1. Feliz aquele cujo pecado foi absolvido, parte B. Então, você recebe a absolvição do Padre assim que confessa os teus pecados. E aí Davi vai dizer, não é? Perfeitamente, como teve o seu pecado absolvido, porque o profeta disse: o Senhor perdoa o teu pecado. Então, logo, você escuta o Padre dizer: absolve teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que Natan disse: o Senhor perdoa o teu pecado. Veja que o Padre disse: teu pecado está perdoado. Absolvição significa perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejam só. Vejam que aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, é o mesmo sentido do sacramento da confissão. Essa foi a maneira que o rei Davi, no Salmo 31, verso 5, confessou seu pecado ao Senhor. Veja, confessou ao Senhor. E esse Senhor que ele relata ali é o próprio Senhor Deus. E aqui está confessando a quem? A Natan. Logo vemos que o profeta de Deus, Natan, representa todo o sacerdócio hoje da nova aliança, claro, no sacramento da confissão, né? Logo recebeu o perdão dos seus pecados, de modo que não pagaria por aqueles pecados confessados, como diz, põe na tela, diretor, a parte B, né? Versículo, abre aspas. No aplicativo não tem, mas na minha Bíblia tem. O Senhor perdoa o teu pecado. Ponto e vírgula. Não morrerás. Vejam só.
Então nós estamos vendo aqui perfeitamente, meu querido irmão, minha querida irmã, que o próprio Jesus, que o Padre exercendo, nós vimos, celebrando a Santa Eucaristia, está em persona Christi. Batizando, está em persona Christi. E confessando aqui, está em persona Christi. Então, quanto a isso, nós não temos dúvida nenhuma. Então, meu querido Simão, fica aqui esse pequeno vídeo nesta manhã. Não está muito fácil nesse tempo de seca gravar aqui. Veja que eu estou aqui antes de 6 da manhã para poder gravar o vídeo aqui antes do sol bater aqui. Quando o sol chegar aqui nessas plantas, já não presta mais para gravar os vídeos por causa das restas. No inverno, que é bom de gravar quando está em chuvas, né, chovendo aqui, porque fica nevoado o dia inteiro, então você pode gravar aqui nas plantas. Então, para gravar para vocês, aqui nas plantas, que eu sei que muitas gostam de ver as plantas, nosso sítio lá aqui, ó, bem aqui assim está, olha lá, o galo, né? As galinhas cantando ali, bem ali atrás, abrilhantando o vídeo. Meu querido Simão, eu quero trazer neste vídeo, aqui nas nossas belas plantas nessa manhã, eu quero falar aqui, não é, de algo muito importante. Quero falar um pouco aqui sobre o sacramento da confirmação, não é? Porque um herege disse que o batismo no Espírito Santo dentro da Sagrada Escritura, dado pós o sacramento do batismo nas águas, que isso aqui não é a confirmação. Isso é desconhecer as Sagradas Escrituras. Eu quero dizer que aqui, no relato da Sagrada Escritura, pós-batismo, é sim a confirmação. É desconhecer o contexto histórico. São Clemente, o quarto Papa da Igreja, no ano 88, do qual ele governou, ficou no governo da Igreja do ano 88, depois de Cristo, ao ano 95, ele chamou essa imposição de mãos, ele que chamou essa imposição de mãos de sacramento da confirmação, que essa imposição de mãos dos apóstolos era verdadeiramente a confirmação do batismo. Como você vai ver comigo agora, em 2 versículos, eu quero mostrar esses 2 versículos bíblicos. Estou aqui refutando, não é, esse herege que falou essas neiras, que fala sem conhecer Bíblia, que só sabe falar sem Bíblia, que não conhece a Bíblia apesar de carregar a metade de uma debaixo do braço. Não é? Vejam só. Atos, preste atenção. Vejam só, Atos, tanto em Atos capítulo 8, como em Atos no capítulo 19, nós vamos ver que São Paulo, logo que batiza aqueles 12 homens, logo que eles recebem o sacramento do batismo, Paulo impõe as mãos sobre eles para confirmar. Então, o modo que os apóstolos chamavam, recebestes o Espírito Santo, ora, se o Espírito Santo é dado no batismo, por que indagar recebeste o Espírito Santo? Porque era naquela forma de Pentecostes, era naquela forma de unção. Aquilo era unção que eles recebiam do Espírito Santo, o fogo batizará no Espírito Santo e no fogo, o batismo sacramentalmente falando, e esse fogo que levava eles a anunciar a doutrina, doutrinalmente falando, a anunciar o Cristo, a anunciar o Evangelho, não é? A fazer parte, sendo membros do corpo, não ficar calados, mas sair em missão. A igreja sempre está em missão, não é? Muito bem, porque é uma igreja missionária. Então veja aqui, o texto vai aparecer na tela, capítulo 8, versículo 14, de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Os apóstolos que achavam-se em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes, assim que o chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Volta aqui para mim, diretor. Preste atenção. Estes, assim que chegaram lá, fizeram oração, diz a Sagrada Escritura, pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo. Veja, assim, a fim de receberem a confirmação, a fim de serem crismados. A forma de chamar com o sacramento da confirmação, o primeiro nome chamado pelos apóstolos era de receberem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já tinha sido dado no batismo, não é? Mas nós estamos falando aqui desse Espírito Santo em forma profética, em forma de unção para levá-los a evangelizar.
Nós vemos que aquelas 120 pessoas no cenáculo, eles já tinham sido batizados sacramentalmente falando, mas estavam com medo dos judeus, de portas fechadas. Quando o Espírito Santo desce em forma de fogo, que acontece o Pentecostes, o evento de Pentecostes, eles são encorajados a anunciar. Tanto que o primeiro anúncio de São Pedro, 3.000 corações, 3.000 pessoas recebem os sacramentos naquele dia. Veja que em forma de fogo que o Espírito desce, Santo, dá um impulso missionário, um impulso evangelizador, e essa igreja agora sai em missão. Muito bem. Do mesmo jeito, era aqui. Precisava da imposição das mãos para confirmar esse Espírito em unção. Não só a confirmação desse Espírito em unção, sacramentalmente falando, que já foi dada no batismo, logo eles precisavam receber esse dom, como nós no crisma, não é? O bispo põe a mão na nossa testa e diz: recebam o dom de Deus. São Pedro diz: arrependei-vos cada um de vós e sejais batizados, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Muito bem, em Atos capítulo 2, versículo 38 em diante. Então, logo nós vemos que temos que ser batizados para depois receber este dom, que é através da imposição das mãos dos apóstolos. E é exatamente esse receber o Espírito Santo como dom, para confirmar o sacramento do batismo. Olha só aqui o policial cantando ao meu lado. que, não é? Que São Clemente, São Clemente, quarto Papa da Igreja, chamou de sacramento da confirmação do batismo. Muito bem. Então aqui eu estou refutando e mostrando a mentira desse herege. Olha só. Então fizeram oração pelos novos fiéis. E esta oração só pode acontecer dentro da missa. Então, veja, 9 orações pelos fiéis. Para eles receberem agora a imposição das mãos, para que seja confirmado o batismo. Veja de que maneira. Versículo 16, põe na tela. Visto que não haviam descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, só tinham recebido, né, o batismo. Eles não tinham ainda recebido o crisma, não tinham sido crismados, confirmados. Preste atenção. Versículo 17. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Ou seja, volta aqui para mim. Os apóstolos impuseram as mãos e eles receberam o dom do Espírito Santo. Foi confirmado o batismo. Então, o dom do Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo, recebeu o dom do Espírito Santo, como foi em línguas de fogo, em Atos 2, é completamente diferente. Então, receba o dom. Está sendo confirmado. O Espírito Santo que te foi dado no batismo agora é confirmado profeticamente dentro do coração, como foste ungido no dia do batismo, profeta, sacerdote e rei. Agora, essas 3 sementes são avivadas por este dom, né? Em Atos 2 vimos que foi como fogo. Então recebemos este fogo que nos impulsionará a sermos verdadeiramente aquilo que fomos consagrados no batismo, profeta, sacerdote e reis. Muito bem, o sacramento da confirmação não só apenas confirma o batismo, mas nos dá esse impulso missionário a sermos evangelizadores. Muito bem. Então veja que foi posto as mãos sobre eles. Como hoje nós recebemos a imposição das mãos do bispo com o óleo do crisma, confirmando o batismo, e ele diz essas palavras: receba o dom de Deus, o Espírito Santo. Muito bem. Então nós vimos também em Atos que acontece a mesma coisa. Mas quando nós pegamos a segunda carta aos Coríntios, logo, meu querido Simão, nós vamos ver, e eu vou te mostrar que esse sacramento da confirmação, não é? Aliás, é a primeira carta, né, aos Coríntios. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Põe na tela, diretor. Versículo 21. Ora, quem nos confirma, veja aí aparecendo o termo confirmação, né? Confirma vem do termo confirmação. Ou seja, confirmação vem de confirma, né?
a nós e a vós em Cristo e nos consagrou, veja, consagrado, receba o dom de Deus, é Deus. Então também aqui é uma prova que no sacramento da confirmação, o bispo está na própria pessoa de Cristo, em persona Cristo, veja, é Deus que nos consagrou e nos confirmou através do sacramento, desse sacramento. Versículo 22. Ele nos marcou com seu selo, veja, recebam, né, o dom de Deus, veja, com seu selo. Quem é o selo de Deus? O Espírito Santo, sacramentalmente falando, dentro do sacramento da confirmação. E deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Aí está. Veja, volta para mim. Veja, aqui está, meu queridíssimo irmão, minha queridíssima irmã, exatamente como a igreja ensina que nos sacramentos é o próprio Jesus. O padre está, o bispo está na pessoa de Cristo, em persona Cristo. Nós temos aqui que no sacramento da confirmação é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Senhor da glória. É o próprio Jesus, né? É em persona Cristo. Então, nesse sacramento que os apóstolos vão impor as mãos, é o próprio Jesus. Então, a igreja é perfeita em nos ensinar isto. Certo, meu querido irmão? Então, fica aqui este primeiro vídeo, esse pequeno vídeo, refutando esse herege que disse que aqui é apenas o batismo no Espírito Santo, que não é sacramento da confirmação. Eu tanto falei no contexto histórico, foi São Clemente que chamou essa imposição das mãos pós-batismo de sacramento da confirmação do batismo. Deus abençoe vocês e até uma próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vire. Deus abençoe a todos.